Fala galera, hoje eu vou ensinar vocês a montar de uma maneira bem acertada suas zonas de treino. Quer entender um pouquinho mais? Fica aqui comigo, eu sou o Vini e aqui no canal eu te ajudo a treinar com ciência. Vamos lá, quando a gente está falando de zonas de treino, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que fisiologicamente só existem 3 zonas, tá? Então tem a zona lá de moderada intensidade, o domínio pesado de intensidade e o severo. O que determina isso são os nossos limiares, tá? Então abaixo do primeiro limiar é a parte do Endurance, entre os limiares vão ser aqueles estímulos de tempo e FTP, que geralmente vão durar um pouquinho menos de 1 a 2 horas, e o VO2 que está lá acima do nosso FTP, que são estímulos bem mais curtos, tá? A gente está falando aí de coisa de 3 a 8 minutos. Então, baseado nessas 3 zonas, a gente vai calcular as outras zonas, tá? Se você quiser entender um pouquinho mais sobre os limiares, primeiro e segundo limiar, eu vou deixar um vídeo aqui que eu falo tudo sobre isso. Mas, quando a gente está pensando em limiares, se a gente estiver medindo o lactato, primeiro limiar de lactato, segundo limiar de lactato, mas eles correspondem também a limiares ventilatórios. Então a gente sabe que nesses pontos fisiológicos tem uma alteração na nossa ventilação também. Isso vai ser importante porque eu vou falar de respiração para a gente determinar nossas zonas, tá? E aí pensando, é bastante difícil porque são zonas muito grandes, então para a gente criar o treino baseado só nessas 3 zonas fica um pouco complicado. E aí criou-se zonas a mais didaticamente, para a gente prescrever treino de maneira correta, tá? Então, se a gente for dividir essas 3 zonas em zonas de treino que a gente conhece, que são aqueles modelos de 5 a 7 zonas, o Z1 e Z2, zona 1 e zona 2, vão estar abaixo do primeiro limiar, a zona 3 e a zona 4 vão estar entre os limiares e a zona 5 vai estar acima do segundo limiar, tá? Beleza. Aí você vai falar, mas tem um lá de 6 zonas, 7 zonas. O que acontece? Acontece a mesma coisa. Quando a gente vai usar só a alta intensidade, se a gente falar só Z5, a gente acaba perdendo um nuance aí que é o seguinte: existem estímulos que são tão fortes que a gente não consegue sustentar ele em tempo suficiente para chegar no VO2. Então ele não vai ser um estímulo de VO2, tá? Porque lá a gente sabe que essa zona 5 é considerada zona de VO2, mas a gente sabe que o VO2 demora um tempo. Então você começa a fazer um estímulo, geralmente são 3 a 8 minutos e aí você vai atingir o VO2. E quando a gente quer fazer estímulo de VO2, mesmo pensando em melhora de VO2, a gente tem que tentar se manter o máximo possível nessa zona de VO2. Isso é bem difícil, a gente está falando aí atletas mais treinados de 15 a 20 minutos por sessão de treino. E aí são aqueles tiros de VO2 mesmo, que são de 3 a 8 minutos, tá? Isso é um estímulo bastante difícil. Mas a gente sabe que se a pessoa for treinar, por exemplo, um sprint ou um tiro anaeróbico, vão ser mais curtos e a pessoa vai fadigar antes de atingir VO2. Então ela não chega a atingir VO2, por isso que foi dividido em mais 2 zonas, tá? O modelo que eu mais gosto, eu acho que é bastante interessante, é o modelo do Andy Coogan, que é o autor do livro do Training Racing with a Power Meter. Eu já falei dele lá para trás no vídeo que eu expliquei sobre FTP, eu vou deixar aqui para vocês. Até porque a gente vai precisar usar isso para determinar a nossa frequência cardíaca também. Mas ele divide nessas 7 zonas, tá? E aí lá na alta intensidade ele nem usa muito a frequência cardíaca, não tem lá na tabela dele, eu vou deixar a tabela na descrição também. Ele usa período mesmo, tempo. Então estímulos de VO2 são de 3 a 8 minutos, estímulos de Z6, que são capacidade anaeróbica, são estímulos de 30 segundos a 3 minutos, então são estímulos bem all out, né? Total, estímulo máximo, mas com curta duração. E o estímulo neuromuscular, que aí seria aquele sprint mesmo, que você pode fazer tiros até 30 segundos, tá? Força total é mais para você aprender a técnica e tentar recrutar toda a musculatura. Então são estímulos bem curtos, mas muito intensos. Beleza? Então essa é a divisão lá para cima depois do segundo limiar. E aí quando a gente vai montar nossas zonas, hoje eu não vou falar de potência, porque eu já falei de potência nesses vídeos aí atrás, então eu vou falar hoje usando frequência cardíaca. Primeira coisa frequência cardíaca é um parâmetro de carga interna, tá? Diferente da potência, que é uma medida de carga externa. Potência é igual ao peso que a gente coloca na barra, 60 quilos, vai ser 60 quilos para todo mundo.
Agora, se eu for lá levantar esses 60 quilos, minha frequência cardíaca vai responder de um jeito, diferente de uma pessoa, talvez, que seja muito mais treinada nesse levantamento de peso e vai responder de outro jeito. Então, a sua resposta à carga externa é a frequência cardíaca. Então, a medida de carga interna, tá? Por isso que ela é um pouco diferente. E aí, o grande erro é, primeiro de todos, frequência cardíaca é uma coisa individual. Cada pessoa vai ter sua frequência cardíaca máxima, tá? Então, se você está baseando sua frequência cardíaca máxima naquela fórmula de 220 menos a idade, esse é o seu primeiro erro. Pare com isso. Isso não existe. Isso é utilizado de uma maneira também didática, mas para pacientes, tá? Então, se a gente tem um senhorzinho que vai fazer uma reabilitação, não fez um teste máximo, a gente tem que estimar a frequência cardíaca máxima, a gente usa 220 menos a idade. Atleta, a gente não faz isso. A gente vai usar o dado real que a gente encontrou, ou num teste máximo, que eu já deixei vídeo aqui também sobre testes. Então, teste máximo, você acha a sua frequência cardíaca máxima, mas você pode usar a frequência máxima que você atinge durante uma competição, durante uma escalada, durante um tiro na subida. Então, dá para usar. É esse que você deve usar, tá? E isso é bastante variável. Você vai ver que eu tenho, por exemplo, atleta de 64 anos, que o máximo previsto por 220 menos a idade seriam 156, mas ele atingiu 181 no teste. Então você vê que tem um erro grande aí que pode ser, você pode embutir no seu treino esse erro gigantesco. Não faça isso. Então, primeira coisa seria isso, alterar isso, porque senão o aplicativo lá, o Garmin, Polar, vai usar essa formulazinha e você vai estar treinando errado. Eu já vi atletas aqui que chegam para mim que falam que não conseguem fazer treino de G5. Na verdade, ele tem uma frequência cardíaca máxima muito abaixo do que é determinado para ele e ele nunca consegue chegar nessas zonas. Então, na verdade, ele chega na zona, mas o Garmin não interpreta dessa forma porque o dado está errado. E tem atletas que estão do outro lado, que falam, eu fiz o treino ali com a galera e eu fiquei em Z5 quase o treino inteiro. Não, você não ficou em Z5 o treino inteiro, isso é quase impossível. O que eu falei é de 15 a 20 minutos que a gente consegue ficar em estímulos de VO2. Então, na verdade, o que aconteceu é que ela está mal ajustada para você. Você não colocou os dados corretos lá. E aí outra coisa importante não é o melhor parâmetro você usar a sua frequência cardíaca máxima. Porque daí a gente parte do pressuposto que todo mundo que tem uma frequência cardíaca máxima de 180, por exemplo, e aí a gente, para montar as zonas, usa a porcentagem dessa frequência cardíaca máxima, teriam zonas iguais. E a gente não vê isso na realidade, tá? Então, o melhor seria a gente fazer um teste de FTP, fazer um teste lá de 20 minutos, por exemplo, ou outro. Vou deixar aqui os protocolos para vocês também. Mas aí a gente está determinando uma frequência cardíaca numa intensidade que você consegue sustentar. Então, você fez o teste, essa intensidade é uma coisa individual sua e sua frequência teve aquela resposta àquele estímulo. Então, é muito melhor porque é mais individualizado. Vocês entendem isso, né? Então, use essa frequência, tá? Que é o que a gente chama de FTHR, né? Functional Threshold Heart Rate, tá? Então, você vai fazer o mesmo teste de FTP de 20 minutos ou de um pouco maior, que eu deixei lá no vídeo. Faça esse teste, pegue sua frequência cardíaca média desses 20 minutos e aí você vai descontar um pouquinho também de 95% a 98% dessa frequência e você vai usar como sua frequência essa FTHR e você vai calcular as zonas baseadas em porcentagens dessa frequência, tá? Porque daí é isso que eu falei. Então a gente sabe que no tiro de FTP, quando você for fazer seus treinos de FTP, você vai estar ali fazer um tiro de 10 minutos, 15 minutos, você vê que a frequência sobe e depois ela fica estável, aquela é a sua frequência de FTP. O Intervals usa 98% da frequência média do teste lá. Eu acho bastante interessante isso aí, eu acho que dá bem certinho. Mas se você tiver um rolo, por exemplo, quando você for fazer os tiros de FTP, 10, 15 minutos, você vai ver que ela fica bem estável, você pode usar essa frequência, tá? Você vai ajustando com o tempo. E aí são porcentagens dessa frequência de FTP. Mas, quando a gente faz o teste de VO2, a gente trabalha com isso também, a gente acaba percebendo que, principalmente o primeiro limiar, tem uma variação muito grande. Então, tem gente que vai estar 65% do VO2 máximo, tem gente que está 70%, 80% do VO2 máximo. Então, usar porcentagens acaba dando uma alterada importante. E aí, o que eu falo? Não dá para usar? Dá para usar, mas você vai associar outras métricas. A principal métrica é a nossa respiração. Lembra que eu falei lá atrás?
nossos limiares de lactato estão relacionados a limiares ventilatórios. Então a gente sabe que tem alteração da respiração nos limiares. E aí, se a gente determinar bem nosso primeiro limiar, que é o limite entre Z2 e Z3, a gente já vai estar bem mais acertado do que usar só uma porcentagem pura. Então, para saber se você realmente está em Z2, você vai olhar sua frequência lá, mas você vai juntar isso à sua respiração. Então, se você está conseguindo falar frases completas, tem gente que fala em respiração nasal, já fiz vídeo sobre isso também. Se você é treinado em respiração nasal, você pode conseguir fazer Z3, mas é uma métrica. Mas basicamente você está com a respiração bem controlada, você consegue falar frases, talvez tenha que dar uma pausa para ter algumas respirações, mas ela é uma respiração bem controlada, bem tranquila ainda. E para determinar o FTP, você vai ter essa frequência que você fez no teste, mas associa a sua frequência respiratória também. A frequência de respiração no FTP é o seguinte, você está com uma frequência bastante vigorosa, então uma respiratória, né? A frequência é bem vigorosa, está com uma respiração intensa, mas ela está bem controlada, tá? Geralmente a perna está bem pesada, a respiração está vigorosa, mas você tem controle da sua respiração. Isso é uma respiração de Z4 lá, tá? Entre Z4 e Z5. Quando a respiração está descontrolada, você está hiperventilando realmente, aquela respiração peixe fora d'água, você já sabe que você passou lá para cima do seu FTP, e aí você tem que lembrar desse tempo, lembra que eu falei 3 a 8 minutos, que é o que você vai conseguir sustentar aí. Então, se for um ataque numa subida, beleza, mais 1 hora você vai ter que tirar o pé. Então, isso é bastante importante. E aí você vai determinar bem certinho essas zonas, tá? Então, fiquem atentos, usem todos esses parâmetros aí para ajustar, fazer um ajuste fino. E aí assim você vai ter uma melhora das suas zonas de treino. Porque na verdade, quando a gente prescreve o treino, o treinador prescreve o treino, ele está buscando adaptações que vão acontecer em determinadas zonas e vão te trazer um pouco menos de fadiga. Então, por exemplo, quando a gente quer que a pessoa treine endurance, que é o Z1, Z2, baixa intensidade, a gente não quer que ela fique entrando em Z3, porque a gente sabe que tem pouca adaptação a mais que você vai ganhar disso, mas vai ter um acúmulo de fadiga mais importante. Então, é por isso, e a gente planeja isso de maneira certinha. Quando você está pensando em Z5, Z6, é aquilo que eu falei. Não precisa usar frequência cardíaca, inclusive até a potência acho que atrapalha um pouco. Na verdade, a gente tem que fazer intensidade, então você tem que fazer estímulos máximos que vão durar naqueles períodos. Se você faz um estímulo máximo que dura de 3 a 8 minutos, provavelmente você está fazendo VO2 máximo. Se você faz um sprint máximo de 10, 15 segundos, ele é máximo, você está fazendo lá a neuroadaptação. E se você faz seus tiros de 30 segundos, tem aqueles Tabata, né? O treino de 30 segundos, descansa 30, faz 30 e faz isso várias séries, várias repetições. Esse é um treino que também você não vai dar tempo de você olhar sua frequência cardíaca, porque ela não vai chegar no máximo. Talvez nos estímulos subsequentes ela chegue, mas no primeiro com certeza ela não vai, então não dá tempo, tá? Alta intensidade, usar frequência cardíaca fica extremamente difícil. Acho que é isso, mas sempre que a gente está falando de treino, de zonas de treino, uma coisa bastante importante se você tem frequência cardíaca, use a frequência, mas associe sempre a parte da respiração, que era o intuito desse vídeo, deixar claro isso. E se você tem potência, use a frequência cardíaca, a sua respiração e a sua potência, tá? E aí assim, dessa forma, fazendo esse triângulo, você calibra no fim das contas, que é a sua percepção de esforço, porque é o padrão ouro. Se você... Às vezes a gente vê isso com potência, a pessoa fala, eu saí para fazer meu treino a 200 watts, minha frequência geralmente é 130, mas dessa vez estava ficando 120. Isso pode ser duas coisas, pode ser que você está mais treinado, então para chegar no 130 de frequência você teria que aumentar a potência, mas pode ser que você esteja cansado também e sua frequência não está subindo para essa demanda. Isso acontece também, tá? Quem que vai definir isso? Sua percepção de esforço. Então eu acho que a gente tem que usar, quanto mais dados a gente tiver, mais legal, mas não para a gente ficar dependente dos dados, e sim para a gente calibrar nossa percepção de esforço. Inclusive eu recomendo que às vezes a gente faça alguns treinos sem o Garmin, desliga lá a tela e vai fazer o treino que você tinha que fazer programado, um treino de endurance, de Z2, use percepção de esforço, respiração, veja como que você fica e você vai calibrando isso. Talvez seja uma maneira mais interessante, até porque o ciclismo é bastante complexo. Quando a gente está lá no pelotão,
Tem estratégia que a pessoa teve uma fuga, alguém acelerou, o seu grupo está ali, você não pode perder a roda. Então você vai ter que usar muito mais sua percepção de esforço do que métricas fechadas, como não posso sair dessa potência, minha frequência cardíaca. Na verdade, a gente tem que usar a percepção de esforço e criando a estratégia ao longo da prova. Beleza? Esse era o plano. Se vocês curtiram, deixe seu joinha, encaminha para a galera aí, ajude a gente a crescer. Se inscreve no canal para receber sempre aí, ativa o sininho para receber vídeos novos. Beleza? Treinem sempre com ciência. Valeu!